Huntington-like 2, fale mais. Tenho o pai afetado pela doença, o pai ou a mãe, e vou fazer o teste para a doença de Huntington. Devo fazer? Huntington-like 2 é a mutação do gene da junctofilina 3. É uma mutação de um gene totalmente diferente da Huntington. Entretanto, ele dá os sintomas iguais da doença de Huntington. A gente não consegue distinguir. Diagnóstico somente através do teste genético. Esse teste genético ele já é feito, em quase todo lugar tem, é um pouquinho mais caro, mas tem em todo lugar. A gente consegue fazer no laboratório normal. Então, no Fleury, Hermes Pardini, aqui a gente tem Lanac, todos eles conseguem realizar o exame de Huntington-like 2, que é a mutação do gene da junctofilina. Por que a gente chama Huntington-like 2? Porque ela parece com a doença de Huntington. É Huntington-like. Like significa no inglês assim, parecida. É só por esse motivo, não é light de mais leve, não. É like. É um termo até meio inadequado, porque a mutação não é igual a outra mutação, ela é diferente. E como que a gente vai levar suspeita? O paciente tem exatamente os mesmos sintomas da doença de Huntington. Alteração do movimento, da cognição, da memória e do comportamento. Fez o teste para a doença de Huntington, veio negativo. No Brasil, a princípio, é a mutação do gene da junctofilina 3, JPH3, que é a doença chamada Huntington-like 2. Então, a gente faz o teste genético e a gente consegue confirmar. Existem outras doenças que a gente chama de fenocópias da doença de Huntington, que parecem a doença de Huntington, são iguaizinhas, mas são mutações de outros genes. A gente chama de Huntington-like ou fenocópias só para as pessoas entenderem, mas são doenças diferentes, causadas de formas diferentes, mas que podem produzir os mesmos sintomas. Veja bem, tenho o pai afetado pela doença, o pai ou a mãe, e vou fazer o teste para a doença de Huntington. Devo fazer? Isso é muito pessoal. Quem é maior de 18 anos, é possível realizar o exame para a doença de Huntington. A gente faz sempre? Não, a gente sempre recomenda um acompanhamento psicológico antes, muito claro, para organizar e preparar a pessoa, porque o exame ele pode vir positivo. É muito importante. Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, a gente tem que avaliar muita calma se ela tem condições de receber o diagnóstico. Porque às vezes não saber é melhor globalmente para a pessoa. Tem que tomar muito cuidado toda vez que a gente vai pensar em fazer o diagnóstico genético sem ter sintomas. Se tem sintoma, sim, a gente deve realizar. Quero ter filho. Isso pode ser um dos principais motivos para realizar o exame genético sem ter sintomas. Nesse caso, a gente pode fazer o exame assintomaticamente, ou seja, sem sintomas, para avaliar a minha decisão se eu quero ou não ter filho. E às vezes não muda, eu quero ter filho, veio o exame positivo, eu ainda quero ter filho. Mas a gente pode fazer inseminação artificial e a gente conseguir implantar um embrião sem o gene. O motivo da inseminação artificial é esse, basicamente, tá bom?